Informação importante. A Presidência da República encontrou todos os móveis que estavam supostamente desaparecidos no Palácio da Alvorada. Informação da Folha de São Paulo, confirmada aqui pela CNN. No começo do governo, Lula acusou Bolsonaro pelo sumiço desses itens. Teve bate-boca entre os casais presidenciais. Lula e Janja de um lado, Bolsonaro e Michele do outro. Gabriela Prado está com essas informações e explica essa história. Boa tarde, Gabi. Boa tarde mais uma vez, Raquel. Pois é, quando começou ali a transição de governo, em novembro de 2022, o Palácio da Alvorada começou a fazer um levantamento, a Presidência da República, sobre os móveis que ficavam na residência presidencial. E aí, segundo foi relatado ao governo de transição, eram 261 itens faltantes. Depois, esse número, já no início de 2023, caiu para 83 itens. Logo quando começou o governo Lula, houve uma reclamação do casal Lula e Rosângela da Silva, a primeira-dama Janja, de que os imóveis, tanto do Palácio da Alvorada e também da Granja do Torto, estavam com falta de manutenção, tinham goteiras e que também tinham desaparecido alguns móveis e até obras de arte. A Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, foi às redes sociais na época e informou que, por exemplo, ela tinha usado móveis pessoais a partir de 2019 e que todo esse acervo que foi retirado estava em um depósito da Presidência da República. Diante da repercussão dessa reportagem da Folha de São Paulo, a Secretaria de Comunicação Social publicou uma nota hoje informando que os trabalhos foram finalizados somente em setembro do ano passado e quando todos os bens foram encontrados em dependências diversas da residência oficial, ou seja, eles alegam que não foi apenas em um depósito. E aí complementa a SECOM. Houve um descaso com onde estavam esses móveis, sendo necessário um esforço para localizá-los todos novamente. Mas a gente lembra que também a falta desses móveis foi uma justificativa para o presidente e para a primeira-dama ficarem em um hotel, a princípio, não se hospedarem em residências oficiais, e também foi usado como justificativa para uma licitação de aquisição de imóveis para o Palácio da Alvorada no valor de R$ 196 mil. Naquela época, eles adquiriram um sofá, por exemplo, de mais de R$ 50 mil e uma cama de mais de R$ 42 mil. A justificativa foi que eles precisavam desses móveis aí para habitar o Palácio da Alvorada e que esses móveis ficariam disponíveis para os próximos chefes de Estado eleitos aqui no Brasil. Então, foi uma discussão ali sobre o paradeiro desses imóveis. A gente lembra que isso é importante porque são bens públicos, né, pagos pelo contribuinte que abastece o Estado brasileiro, que ficam à disposição dos chefes de Estado, mas que tinha essa divergência entre os que sumiram e as versões que cada casal dava. No fim, a SECOM localizou todos os móveis, mas disse que foi feito um esforço para isso, já que eles não estavam devidamente nos locais que deveriam estar. Raquel. Muito obrigada pelas informações, Gabriela Prado. Jussara, parceira, vem para cá para a gente conversar um pouco desse assunto. Foi um auê isso aí no início do governo. Teve um monte de entrevista e bate-boca e troca de farpas. E agora as redes sociais assim estão lotadas de repercussão negativa. O governo vem reclamando de que não consegue ganhar narrativa nas redes sociais, mas também não se ajuda, né? Exatamente, Raquel. Esse é mais um caso aí que é um prato cheio para o bolsonarismo lacrar, para usar bastante uma expressão que eles mesmos gostam, né, de usar. O ex-presidente Jair Bolsonaro já foi nas redes também. Ele coloca um print da reportagem, excelente reportagem também dos meus colegas da Folha de São Paulo, e diz o que o Jair Bolsonaro escreve. Todos os móveis estavam no Alvorada. Lula incorreu em falsa comunicação de furto. O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, também usou as redes sociais para comentar o assunto e escreveu, dizendo que Lula mentiu e ao acusar Bolsonaro de gastar o dinheiro público dos brasileiros, né? Colocando a frase completa de Flávio Bolsonaro.
Ele diz que Lula acusou Jair Bolsonaro para poder gastar o dinheiro público dos brasileiros comprando móveis de luxo. Pois bem, essas duas situações, esses dois exemplos de tweets, tanto de Bolsonaro quanto de Flávio Bolsonaro, mostra aí como o bolsonarismo vai reagir a isso e vai usar essa situação para dizer que tem uma perseguição política em curso. E aí eles colocam tudo no mesmo bolo para tentar usar vários argumentos quanto o atual presidente e a primeira-dama Janja da Silva. Agora, de fato, é isso que você estava comentando, a gente estava conversando aqui nos bastidores. A semana começou com aquela reunião ministerial em que o presidente Lula chegou a falar ali do desempenho dele e do governo nas redes sociais. Interlocutores do governo, integrantes do governo admitem essa dificuldade do governo se posicionar nas plataformas digitais, que é uma área dominada pelo bolsonarismo e que eles conseguem se pautar dia após dia, né? Conseguem pautar o debate nas redes sociais, enfim, sabendo manejar muito bem ali as redes e as publicações que são feitas. A partir dessa questão aí dos móveis, ou seja, e é algo que eles vão explorar bastante. Já estava conversando aqui com alguns aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e quando vem essa revelação, assim, não dá para dizer que eles não estão felizes com isso, Raquel. Ainda tem mais um embrulho nessa história, né? Porque houve a compra de móveis novos. Porque, para quem está nos acompanhando entender, Lula chegou, disse que teve que ficar num hotel porque estava faltando vários móveis. Michele Bolsonaro respondeu dizendo que teve que colocar móveis dela porque os móveis estavam muito antigos e que tinham sido guardados num depósito. Daí, o casal Lula-Janja faz a compra, né, para o patrimônio público de novos móveis e se muda de vez para o Alvorada. E agora os móveis antigos são encontrados nesse depósito. Então, vocês vejam o tamanho da confusão, da desorganização e da comunicação também muito mal feita. Obrigada, Jussara Soares.